Olá pessoal, vamos lá. Enfim, a quase ex-presidente da República leu a carta que alguém escreveu tentando passar uma mensagem aí aos senadores e ao povo brasileiro. Claro que tem o blá 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 do golpe, né? Tem aquela história do plebiscito, que é uma história além de ridícula, inconstitucional, ilegal e imoral. Afinal de contas, não há previsão constitucional para isso e depois de uma emenda à Constituição, isso ainda teria que ir para o Supremo para que fosse implantado no Brasil. Quer dizer, só na cabeça doentia da Dilma e dessa turma do PT. Mas tem alguns trechos da carta que eu quero ler para que você possa entender aí, né, mais a lista, mais uma lista de absurdos aí que foi formulada por Dilma e sua trupe. No segundo parágrafo, ela diz o seguinte: meu retorno à presidência por decisão do Senado Federal significará a afirmação do Estado Democrático de Direito, blá, 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 blá. Primeiro, Dilma não vai retornar. Dilma vai ser retirada da história política do Brasil para todo sempre, amém. Esse é mais um delírio da petista, né, junto aí com seus comparsas, para tentar confundir o povo. Dilma, você não vai voltar. O teu tempo acabou, é tchau querida, babau, não tem mais jeito. E o impeachment faz parte do instrumento democrático de direito. Afinal de contas, só não tem impeachment em países onde não há democracia, onde há ditadura. Aliás, ditadura é uma coisa que o PT adora. E aí, lá pelas tantas, ela diz: minha responsabilidade é grande. Na jornada para me defender do impeachment, me aproximei do povo. Tive a oportunidade de ouvir seu reconhecimento, de receber seu carinho. Ouvi também duras críticas ao meu governo e os erros que foram cometidos e medidas políticas que não foram adotadas. E aí ela tenta fazer um meia-culpa, dizendo o seguinte: olha, até que falaram um pouquinho aí do meu governo, mas eu fui muito esforçada, eu fiz muito pelo meu país. Realmente, Dilma, você fez muito pelo seu país, você fez tudo que podia e o que não podia para acabar com a Petrobras, com as estatais brasileiras, com a relação com o Congresso. Dilma, joinha, nota 10. E aí ela diz: no presidencialismo previsto em nossa Constituição, não basta desconfiança política para afastar um presidente. Há de se configurar crime de responsabilidade? Ela tem razão, e Dilma cometeu todos os crimes de responsabilidade imagináveis e inimagináveis. É a mulher que mais feriu a lei de responsabilidade fiscal da história. Aliás, não só a LRF, a LDO, a Constituição e tudo mais que a gente pode imaginar. E aí ela diz o seguinte: não é legítimo, como querem os acusadores, afastar um chefe de Estado pelo conjunto da obra. É verdade, Dilma, porque se fosse pelo conjunto da obra, você já devia ter sido afastada há muito tempo. Na verdade, é porque você cometeu crime de responsabilidade e outros crimes pelos quais a senhora também vai responder, mas aí depois de empichada, quando cair nas mãos de Sérgio Moro. E aí ela continua dizendo aquele blá 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 todo, que o impeachment é um golpe de Estado, que ela entende que há outras soluções para a crise política e para a crise econômica e que ela assume um compromisso com o plebiscito e pela reforma política. Toda vez que um político não sabe o que falar no Brasil, ele fala em reforma política, né? Certamente poucos sabem o que isso significa. Como eu disse, o plebiscito é inconstitucional, imoral, ilegal e indecente. É uma tentativa de Dilma e da turma do PT de aplicar um golpe, mas é uma coisa que já nasce morta, frustrada, né? E repito, a Constituição não prevê esse tipo de coisa. Para ter um plebiscito no meio de um processo, né, teria que haver uma emenda à Constituição e isso teria que caminhar para o STF e o STF teria que referendar para que daí o plebiscito pudesse acontecer, porque não há previsão legal. A previsão legal e constitucional é a do impeachment. Quando o Collor saiu, quem continuou no poder foi Itamar Franco. E é assim que as coisas acontecem. Dilma Rousseff, lamento lhe informar. Eu sei que as suas aulas, né, de direito constitucional nunca existiram, né, na história, na sua história e na história deste país. Mas ela pelo menos lê, sabe. Se é analfabeta, é aquela analfabeta funcional. Lê, mas não entende, ou finge que é analfabeta funcional, essas coisas todas. E aí, gente, ela continua dizendo que fez muito pelo país, que as variáveis da economia e da política precisam ser canalizados para o país voltar a crescer e gerar empregos, que o governo dela fez muito pelo Brasil, que conseguiu melhorar emprego e renda. É verdade, Dilma jogou quase 12 milhões de pessoas na rua do desemprego, na rua da amargura. Dilma, você fez muito mesmo pelos empregos nesse Brasil. Dilma conseguiu empobrecer a nossa nação, empobrecer muito. A gente vai ter que trabalhar aí pelo menos uns 30 anos para conseguir reconstruir o Brasil. Dilma
literalmente acabou com a nossa política e com a nossa economia e agora, como não tem o que fazer e não tem como se defender, apresenta mais um instrumento ridículo para combinar, né, com o estilão da petista de ser, que é essa carta aos brasileiros, que serve para quê? Serve para nada, gente. Tô comentando com você só porque é a notícia do dia, porque de fato não muda nada na ordem do dia a tal carta de Dilma. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Curte, espalha, compartilha e nem perde seu tempo lendo essa carta não. O que eu falei para você aqui é o resumo da ópera e é o que vale.